Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marques, Luís Marinho e Rui Pego. Montenegro não mentiu, mas iludiu, o que vai dar mais ou menos ao mesmo. Em 24 horas o PM desbaratou o capital que tinha amealhado no primeiro dia da discussão do programa do governo, que era também o primeiro dia do resto da vida dele, no fundo, como diz o poeta. A ambiguidade do discurso orçamental, do discurso governamental, levou o Expresso, na sexta-feira, 19 de abril, a uma manchete errada. Montenegro duplica a descida do IRS até ao verão, escreveu o jornal, e acrescentou: a proposta é mais do dobro daquela que foi feita por Costa este ano. PS está disponível para avaliar. A berraria foi total, não é? O Chega quer o Ministro das Finanças numa comissão parlamentar, o PS agendou logo para esta quarta-feira um debate de urgência, isto só para enquadrarmos a questão. E está instalado mais um carnaval com uma manchete do Correio da Manhã impedir o início de funções de Patrícia Dantas, adjunta, que estava indicada para adjunta do Ministro das Finanças. Como é que estas coisas acontecem? Olha, posso começar? Luís Marinho. As coisas acontecem. Isto tem sido um caso interessante, porque o que se esperava de um governo que que prometeu fazer um contraponto definitivo em relação àquilo que tinha acontecido ao longo de alguns anos com os governos do Partido Socialista, portanto a célebre história dos casos e casinhos, o que é certo é que meia dúzia de dias já estamos cheios de casos e casinhos. E muitos deles alguns devem-se eventualmente a questões de comunicação, para ser ligeiramente brando, mas há um, por exemplo, que me deixa completamente estupefacto, que é o caso da tentativa de nomeação, ou nomeação e desnomeação, da adjunta para as finanças. O que é que estava a pensar um ministro que conhecia muito bem a situação daquela ex-deputada, toda a gente sabia, para a convidar para a adjunta? O que é que lhe terá passado pela cabeça? Quer dizer, se isto não é para nos deixar completamente estupefactos, e eu não faço disto um enigma, mas quase que é um enigma, Sim, podia ser. Ninguém sabe o que é que este ministro anda a pensar, para ser sincero, porque as situações já são muito centradas exatamente naquela área das finanças. Depois, o que é que eu acho em relação à comunicação? A minha pergunta também é esta. Há comunicação controlada, organizada neste governo? Coordenada. Temos alguma coordenação de comunicação? Quem é a pessoa ou quem é o gabinete que está a fazer esse trabalho? Ninguém sabe. Mas, ou talvez saiba. Paulo diz que é o Pedro Esteves. Pedro Esteves. Quem é o Pedro Esteves? Não sei. Pronto. Então, temos que averiguar. Então temos que saber. Vamos tentar para a semana fazer aqui o retrato do Pedro Esteves. Eu vou escrever já aqui o nome. Há uma coisa que eu tenho que dizer ao Pedro Esteves. Como é que a notícia diz que ele manda em tudo, não é? É o que eu Exatamente. Portanto, Sim, há uma coisa nada que se faz sem passar por há ele. uma coisa que temos que dizer ao Pedro Esteves, que manda em tudo. É melhor mandar mesmo em tudo, porque a coisa até à data não está a andar muito bem. Luís Marques. Sim. Bom, é evidente que é muito... Às vezes, portanto, há a ideia que o sistema político em Portugal é irreformável, que não há possibilidade de isto mudar para melhor, porque o governo anterior afinou-se em casos e casinhos, e este novo governo começa com casos e casinhos, o que é um pouco constrangedor para quando se analisa, portanto, a vida política em Portugal. Bem, o Luís já disse o essencial sobre este ponto. Eu gostaria de me concentrar aqui na questão do Expresso, até porque tenho as ligações, toda a gente sabe, ao jornal, e o que se passou entre o Expresso e o Primeiro-Ministro e o Governo foi grave. Não é normal, não me lembro, aliás, assim, a minha memória não é assim tão curta como isso, mas não me lembro tanto de uma situação em que o Expresso tenha de forma tão direta, tão frontal, questionado o Primeiro-Ministro nos termos em que o João Vieira Pereira o fez, na resposta, portanto, à situação, à manchete
que o Expresso publicou, que é falsa, efetivamente falsa, que não tinha evidência nos factos, nem naquilo, aliás, tinha sido dito. Bom, eu quero acreditar que há aqui dois momentos. Um momento em que ninguém, mas quando eu digo ninguém, é a comunicação social em geral e os partidos da oposição em particular, tirando a Iniciativa Liberal, que tenham identificado que havia, de facto, uma falha na comunicação do Governo. Aquilo que o Governo estava a dizer, e o Primeiro-Ministro em particular, não correspondia totalmente à realidade. Quando eu vou sublinhar a palavra totalmente à realidade. Dito assim, a nota do diretor do Expresso é excessiva, porque a obrigação do Expresso seria, obviamente, a de investigar, de checar, que é aquilo que se exige a um jornal, em particular um jornal como o Expresso. Agora, eu acredito que, e isso é dito na nota do João Vieira Pereira, que tenha havido mais qualquer coisa, tanto para além daquilo que são as evidências públicas. Na realidade, o Primeiro-Ministro nunca disse que o Governo iria colocar 1.500 milhões de euros de poupanças no IRS em cima daquilo que já estava aprovado no orçamento para 2024. Na realidade, é preciso dizer que o Primeiro-Ministro nunca disse isso, e isso não está, aliás, no programa da AD, nem no programa do Governo. Portanto, dito isto, lendo aquilo que o João Vieira Pereira escreveu, tem que se inferir que houve outras fontes de informação, que são, aliás, referidas na nota, que induziram o Expresso em erro. Se assim foi, o Governo teve mal, o diretor de Relações Públicas do Governo teve mal, as fontes do Expresso tiveram mal. Se não foi exatamente assim, o Expresso também terá andado mal. Eu quero acreditar, evidentemente, que o diretor do Expresso, João Vieira Pereira, que tem razão e que o Governo tem que ter cuidado na maneira como comunica, sobretudo com os jornais em geral, mas sobretudo com um jornal como o Expresso, que tem a influência política que toda a gente conhece. Mas uma coisa é verdade, antes, Eduardo, de te ouvirmos a ti, mas uma coisa é verdade, que no comunicado que o Governo faz no sábado, há uma coisa que é verdade, que é o que o Primeiro-Ministro disse no Parlamento, foi uma descida das taxas de IRS que vai prefazer uma diminuição global de cerca de 1.500 milhões. Portanto, é evidente que é uma nuancezinha no discurso. Mas, o discurso não é claro. O discurso não é claro. Mas que vai prefazer quer dizer que nós vamos juntar algum dinheiro ao que já existe para fazer 1.500, não é? O que é extraordinário é que, tirando a Iniciativa Liberal, que efetivamente falou nisto, depois, portanto, o Partido Socialista vem dizer, portanto, muito indignado, para que, portanto, o Governo... Também não, durante o debate parlamentar não tive nenhum economista do Partido Socialista notou isso, ninguém reparou nesse detalhe, também é evidente, porque aqui, portanto, enfim, há desculpas de mal pagador relativamente nesta questão toda, ou eventualmente alguma tática política também, portanto, deixarem primeiro passar o programa do Governo e depois então levantar o problema. Não, Eduardo a acrescentar, só dizer que concordo com tudo o que foi dito. Nota 10 à Iniciativa Liberal, que estava mais atenta, relativamente à questão do por fazer, é uma habilidade. Aliás, o Carlos Magno, esta semana, teve a oportunidade de vir-nos explicar a diferença entre fazer e por fazer. Citou citou 28. Fazer é uma coisa, por fazer é completar. Pois claro. Não, e, portanto, está cheio de razão. Eu acho que ele está cheio de razão. Coisa que, aliás, não sabíamos. Só queria Por mim está tudo dito. Mas não citou ninguém, o Carlos Magno, acho eu. Não Desta vez não citou o Wittgenstein. Mas há aqui um ponto, isso abre uma ferida entre o Governo e o principal jornal de referência em Portugal, e isso obviamente não é um bom início para o Governo e para a atividade do Governo, que precisa, não direi tanto da independência e não precisa da hostilidade dos jornais, não é desejável que tenha hostilidade, não vai ter seguramente, mas é evidente, portanto, criar aqui uma ferida que se vai ter. O jornal e o grupo. E o grupo todo. A propósito de jornais, eu só queria fazer aqui um apontamento, uma saudação ao Correio da Manhã. Terça-feira, dia 16/4, manchete. Ministro contrata acusada de fraude. Quarta-feira, dia 17, manchete do CM, afasta a adjunta das finanças. Portanto, mais uma... Eu tenho a impressão que o Correio da Manhã deve ter... É o jornal político mais assassino. O Correio da Manhã deve ter lá uma parede com os abatidos, porque é mais uma, não é? E, de facto, isto é absolutamente sintomático da forma como
se está a fazer política em Portugal e da forma como a comunicação social, apesar de tudo, ainda funciona e ainda cumpre o seu Se papel. nós formos buscar os casos e casinhos do governo do António Costa, eu diria que uma parte significativa veio da comunicação social, em particular do Correio da Manhã. Portanto, isso é justo dizê-lo. Outra parte do Expresso, mas também muita coisa, tanto do Correio da Manhã. Isso é justo dizê-lo. E isso revela tanto a importância de termos uma comunicação social forte e independente. Independente, exatamente. Mas apesar do fazer e perfazer... Plural, mais do que independente. Plural. Plural. Plural é bom também. Não, Foi o Carlos Magno que disse. Foi ele que me ensinou. Mas para lá do perfazer e do fazer, os média, regra geral, alinharam pela ideia de que houve um embuste, uma manipulação por parte do Primeiro-Ministro. Ninguém, ou quase ninguém, que tivesse dado por isso, levantou ou acentuou esta questão do perfazer, não é? Volto um bocadinho àquilo que eu disse, portanto, desculpem lá, estou a ser eu agora a referir, porque eu referi esse aspecto. Se alguma fonte de informação assegurou ao Expresso aquilo que, portanto, justifica a manchete do Expresso, aí eu não tenho dúvidas nenhumas que o João Vieira Pereira tem toda a razão, houve embuste. Eu quero acreditar que sim, tenho que acreditar que sim. Sim. E aí foi um isso. Quer dizer, uma fonte de informação que lhe disse aquilo que justifica aquela manchete, houve embuste. Isso aí não há dúvida nenhuma, não é uma mentira descarada e é um embuste. Isso aí. Agora, se foi só aquilo que o Primeiro-Ministro disse, aí não podemos considerar que é embuste, porque o Primeiro-Ministro não disse a verdade toda, não disse tudo. Agora dizer tanto que mentiu. Luís, há aqui uma situação em que é legítimo as fontes serem divulgadas. E esta é uma situação em que as fontes podiam ter sido divulgadas. Sim. Portanto, se alguém enganou o Expresso explicitamente, o Expresso devia dizer fomos enganados por fulano tal. Sim, acho que sim. Justifica, não é? Aliás, todos nós sabemos isso. Estou de acordo contigo, em situações excepcionais. Já aconteceu, aliás. Já, pois claro que sim. Claro que sim. Portanto, já aliás, agora, o próprio Expresso, digam quem é que enganou o Expresso. Também gostávamos de saber, não é? Exato. Até para todos nós termos algum cuidado com essa admito pessoa, que nestas circunstâncias podia ser aberto. Devia ter sido denunciado, não é? Agora, a verdade na sequência deste caso, do caso do IRS, assim chamado, podia ser uma operação já também da Polícia Judiciária. Sim, também. Operação IRS. Operação IRS. A verdade é que Montenegro criou problemas ele próprio com esta questão e com esta situação. Há já quem defenda, por exemplo, Paulo Pedroso ouviu na RTP3, no outro lado, dizer que o governo só chega ao fim do ano se aconchegar com o Chega. Não sei, admito que seja possível, é um cenário... Chegar com o Chega. É bom, não é? Também permite aqui alguma esse aconchegar foi da minha lavra, desculpem lá. Eu peço desculpa ao Paulo Pedroso, ele não disse aconchegar. Também permite várias leituras. Mas é verdade que o governo tem muitas dependências e muitas fragilidades, mas eu, apesar de tudo, estou convencido que há um tempo em que, quer dizer, eu acho que este governo é menos frágil do que pode parecer, no sentido em que a responsabilização de quem o deitar abaixo vai ser enorme e, portanto, do meu ponto de vista, não é um governo tão frágil. Luís Montenegro tem que evitar problemas, casinhos, mas também nós sabemos que, e temos visto ainda agora com estas situações judiciais e outras, que os casinhos muitas vezes também são muito pouco, não é? Agora, há uma natureza de casos que são os judiciais, etc. Estou aqui um bocadinho a divagar, mas é de propósito. E depois há outros que são aqueles que são da própria natureza política, da função política. Se a pessoa está bem escolhida, se o ministro é bom, se o ministro é mau, e realmente ali apresentam-se algumas fragilidades muito evidentes. Vamos ver, por exemplo, com o caso dos polícias, com os casos dos funcionários judiciais, nós estamos a aproximar de uma fase muito complexa e se o Primeiro-Ministro fica à mercê de problemas menores, então nós temos um problema, porque há coisas muito graves a acontecer na saúde, etc., que podem ter repercussão e isto de repente entra em ebulição. Não é? O problema é que se o governo dá uma imagem já do início de fragilidade, de ser um governo fraco. Já deu, nesse sentido. O que vai acontecer é aquilo que, por exemplo, o Expresso hoje noticiava
Isto pode acontecer em vários setores, que é já aquele sindicato inorgânico não é da polícia, sindicato, sim. aquele Sim, inorgânico sim. da polícia, já ameaçar, ou temos uma resposta até ao dia X, ou então no dia 25 de Abril ou 24 de Abril é já uma grande manif a 25 enfrentar a de Assembleia Abril. da República, não sei E quantos pôr em dias. causa o Rally de Portanto, Portugal e por aí isto fora. se o Governo não dá rapidamente a volta e não começa a demonstrar uma imagem de força e credibilidade, portanto, uma imagem de que nós estamos aqui para fazer o que prometemos, mas com determinação e não vamos ceder a pressões, seja de onde forem. Se não dá essa imagem muito rapidamente, eu começo também a achar e a quase a concordar com o Paulo Pedroso que o Governo assim terá vida curta. Eu recordo, eu só digo assim, Se não se aconchegar, como- o Se não se aconchegar. Montenegro Diria passou Rui Pedro. bem o problema para as oposições, a dizer, venham lá com uma moção de censura, isto cai e pronto. E eu acho que ele tem muito espaço para que isso não aconteça. Não pode é ficar à mercê de problemas menores. Tem que realmente sentar-se com os polícias, sentar-se com os médicos, e resolver. Porque senão vamos entrar em confusão, até às vezes por causa de problemas menores, do problema de um secretário de Estado qualquer que está ali mal colocado e depois não se fala de outra coisa durante 10 dias. Não, até porque é preciso perceber o tempo em que estamos, não é? Mais umas semanas e estamos em campanha eleitoral para as eleições europeias, não é? Já estamos? Sim, já estamos, mas isso vai agravar esta situação, este cenário de quase permanente desconfiança já em relação àquilo que... De resto, Pedro Nuno Santos disse, vamos começar a ler com atenção, também há uma coisa extraordinária, que receba documentos e que não os leia com atenção, não é? Sim. Mas vamos começar a ler portanto, com atenção. É porque ainda Então, não mas tinham o começado. programa do coisa que Governo também... é muito claro, relativamente à parte fiscal, voltando atrás, está muito claro. Podiam ter feito as contas, não? Chegavam muito facilmente ao número dos 200 milhões que estão lá. Não? Exatamente. Se não sabem fazer contas, também não percebo. Agora, eu diria que sobre este ponto em particular, eu penso que há aqui há muita confusão, não é? Muita poeira à volta disto, não é? Que é preciso deixar acalmar a poeira. No final, quando chegarmos, portanto, ao final do ano, a questão que toda a gente vai dirimir é saber, portanto, se a oposição tem condições para derrubar o governo. E só tem condições para derrubar o governo se as sondagens lhe derem, portanto, uma situação confortável do ponto de vista eleitoral. Se não tiverem, vale o quê? Vão derrubar o governo para quê? Portanto, isso não vai acontecer, isso é tudo conversa, não é? Portanto, o governo tem que fazer é conseguir resistir à pressão política que vai vir agora também da área sindical, porque não nos iludamos, não é? Portanto, vai haver muita pressão política na área sindical para colocar em causa tanto as promessas do governo, portanto, acelerando os timings, acelerando os ciclos, portanto, e o governo aí tem que resistir, tem que ser claro, o que o governo tem que ser, não pode fazer o que fez na história do IRS, tem que ser claro relativamente à aplicação do seu programa. Se o fizer, sinceramente, isso veremos o que é que vai acontecer até outubro, não é? Pode acontecer que o governo entre num grande desgaste nessa altura e então provavelmente vai cair, senão o PS não vai derrubar um governo sabendo que não pode ganhar as eleições. No fundo, nós vamos ter aqui um conflito que vai ser dirimido pelas sondagens. As sondagens é que vão dizer no final do ano quem é que sai eleições ou não há eleições. O resto é tudo conversa. Tem que resistir a isto tudo e ao Passos Coelho. E ao Passos é Coelho. outra conversa. Não, já lá iremos ao Passos Coelho. Mas eu queria introduzir aqui ainda, eu não sei, Luís, se tu queres, Luís Marinho, se queres falar da história das primárias para as europeias. Da história do livro. Da história, A história do livro também é interessante, já agora. É um pequeno pormenor. O LIVRE adotou o Partido Livre adotou uma fórmula eleitoral que é diferente de todos os partidos, não é? Portanto, isto é, que para escolher um determinado candidato ou uma lista, há uma espécie de eleições primárias onde podem participar não só os militantes e aderentes, mas também, chamemos-lhe assim, o povo em geral, porque eu não percebo bem qual é depois o limite dessa coisa. Já tinham tido. Já tinham tido. Sim, já lhes correu mal no passado. Só que desta vez houve a eleição das tais primárias e é eleito um indivíduo. Aliás, de apelido Paupério. Paupério? Paupério, sim. Não sei qual é o primeiro, não me lembro qual é o primeiro nome, mas sei que o apelido é Paupério.
E, São o nome das bolachas também. não, mas é aliás de um administrador grande da Sonai. gestor, de um gestor Um administrador da Sonai, Sonai, sim. Não sei se é E as familiar. bolachas estão ótimas. Não sei se é familiar. É. O que é que aconteceu? Esse indivíduo é eleito, mas então o que é que me dizem? Não, isto não vale. Isto não vale porque Não vale deve porquê? ter havido. Porque ele teve muitos votos. O Paupério? Ou se o Paupério teve muitos votos, houve muita concentração de votos nele. E então houve ali qualquer coisa, ou não criou o homem, não criou o senhor. Anularam. E anularam. Está Mas anulado. agora- mas e hoje agora, houve a uma segunda decisão. volta, Isso é a muito segunda pouco volta é livre. mais interessante. Não, A mas segunda a volta- anulação é mais interessante. É assim, então agora já é só para militantes e aderentes. Portanto, agora cá o até povo porque em o geral... Paupério não era nem militante Agora- nem aderente. É como aquela Ele história era, do... eu acho era. que ele é militante, mas eles acham é que os votos que vieram eram, pronto, do povo em geral. E Eu, o por acaso, povo Eram em geral- manipulados por um eu não sabia se não Paupério, tinha ido então. lá votar também. Era Exatamente. interessante chegar lá e votar. Exato. Mas... Ele comprou votos. Como se fazia antigamente, não, é? não, A eles Primeira não- República fazia isso. Não Exatamente. acusam... Então comprava, exatamente. Comprava-se, Comprava claro. Compravam-se votos. os grandes agricultores, Os deputados, etc., os deputados e que tal, estavam- compravam. Portanto, o que não se entende é que esta fórmula democrática tão ampla que o LIVRE inventou, de repente assim, espera lá, mas que isto também capaz de ser é demais. democracia a mais. É democracia a É mais. democracia a O mais, livro- bora o livro cá já não é assim tão limitar livre como esta isso, não é? democracia. Isso é uma democracia a Agora mais. aguarda-se para saber quem é que vai ser realmente eleito. Muito bem. É engraçado. É uma história extraordinária essa. Antes de irmos ali ao podcast Abrir João Vilês e à uma nova aparição do Passos Coelho, esta operação influencer foi um mal-entendido. Aparentemente, os indícios que estão sobre a mesa parece apontarem nesse sentido. Bom, quer dizer, vamos lá ver. Isto para já, ainda estamos na primeira fase, não é? Este, vamos lá ver, lembra-me de alguém. Também me lembro. Também me lembro. Sim. Bem, foi um alto falhado. Nesta fase, estamos numa fase em que tudo parece confuso, não é? Porque temos uma guerra entre o Ministério Público, o poder político e o poder judicial, os juízes, mas também temos uma guerra entre os juízes, que é uma coisa que ninguém fala, não é? Porque o primeiro juiz tomou um conjunto de decisões e agora a relação, que também é composta por juízes, toma uma decisão diferente do primeiro juiz. O que significa, portanto, que o poder judicial, em geral, incluindo a investigação, ou do poder da investigação criminal, não está, obviamente, sintonizado. É evidente que isto, ninguém fica bem nisto. Não fica bem o Ministério Público, não fica bem o Poder Judicial, não fica bem o primeiro juiz que tomou a decisão para relativamente à primeira acusação do Ministério Público neste caso, mas a procissão ainda gosta de sair do adro, não é? Porque isto convém ter algum cuidado nas condenações que são feitas ao Ministério Público, e eu, enfim, percebo a excitação que percorre aí os meios políticos, sobretudo de esquerda, relativamente a esta matéria, mas eu diria, portanto, que algum cuidado, portanto, deve ser aconselhado, porque esta decisão ocorre relativamente a um recurso do Ministério Público, portanto, quanto às medidas, portanto, de equação do primeiro processo. Não é? O processo ainda vai decorrer. E lendo o que está no processo, há ali um momento que ninguém tem referido, que é um momento que deve ser acentuado, porque no documento da relação é referido que há uma decisão que pode configurar corrupção, que é o facto de ter havido 3 leis ou 3 documentos legais, uma lei e 2 portarias, penso eu, feitas à medida do processo da legalização do data center. O que, obviamente, contraria a ideia de que as leis têm que ser gerais e abstratas. E aquela é especificamente dirigida àquele processo. E isso é referido no parecer da relação. Portanto, eu diria que ainda muita água vai correr sobre este processo. Portanto, percebo que o Ministério Público não fica bem neste caso. Percebo que o antigo Primeiro-Ministro fica muito mais aliviado. Já não percebo que o Presidente da República venha dizer que, nem resultado disto tudo, ele é praticamente já Presidente do Conselho Europeu. Exato. Eu gostaria de saber em que é que o Presidente da República se baseia para dizer isto e que informações é que tem que nós não temos.
Exato. Pois, A reação de Marcelo é extraordinária. acho não? que todos nós ficámos completamente estupefactos com esta afirmação do Presidente da República sobre o futuro de António Costa. Até porque é melhor pensar numa situação que é, qual vai ser o resultado das eleições europeias? Alguém sabe? O que é que se prevê de resultados? É porque Nem o há futuro, sondagens, o futuro de António Europa Costa... já. Já. O futuro Mas portuguesas, não Portugueses há. não. Que eu saiba não. Mas na Europa existe. aceitando, não são boas para... aceitando não são boas. como bom que António Costa é um grande candidato a presidente do Conselho Europeu, Isso é sem dúvida. mas é preciso saber uma coisa, é que maioria é que vai sair que das sai. eleições Exato. europeias. Porque se não sair uma maioria Que permita a sua que eleição. permita a sua eleição, adeus Sim. presidência da Comissão Europeia. A não é? tendência na Europa Portanto, é claramente para um reforço da direita e da extrema-direita. Eu acho que uma coisa é os comentadores normais poderem dizer que António Costa quer, que é o grande candidato, etc. Outra coisa, francamente, é o Presidente da República, de uma forma pública, e vir dizer que António Costa, que é um candidato A declaração dele é extraordinária. Começa a ser mais provável haver um português no Conselho Europeu. Eu acho que é absolutamente lamentável. É a declaração do essa Presidente da declaração. República. Agora, a questão substancial mantém-se numa coisa que eu acho que é simples, que é, afinal, porque é que fomos votar? O que é que levou? Era assim tão grave a matéria que nos levou a votar? Eu lembro da nossa primeira conversa naquela altura em que houve as eleições, havia o parágrafo e tal, depois chegava-se à conclusão que o parágrafo por si só podia não chegar para justificar a admissão, embora eu pense que o António Costa teria muita dificuldade em manter-se com aquele parágrafo, mas depois houve o caso do dinheiro e do armário do IKEA. E aquilo realmente é um caso extraordinário, porque afinal também já não se fala desse dinheiro. Está tudo resolvido, não sei se não declararam aquilo às finanças. Acho que ele já pagou. Já pagou os impostos. Já mas- pagou os mas- impostos. Pagou os impostos. Não, Já mas, declarou mas, o dinheiro. não, mas Está entretanto certo. o Ministério Público abriu um processo, abriu uma investigação Às sobre... tantas. Sim, às tantas, sim. Não às tantas. Não às tantas. Não às tantas. Ao dia que estava na Dinheiro estante. podia já estar. Ao dia que estava na estante. À estante e à caixa de vinho. Também tinha lá dinheiro. Esse Bom. vinho é bom. Peço desculpa. Passos Coelho, no podcast da Maria João Avilés, na Rádio Observador, vem a fazer revelações verdadeiramente extraordinárias, não é? Dizendo que a Troika deixou de confiar em Paulo Portas, que exigiu uma carta que ele próprio depois assinou e pediu ao Ministro das Finanças também para assinar com o Paulo Portas para não o deixar sozinho. São coisas verdadeiramente extraordinárias e que, atenção, e há outra coisa que não é menor, que ele diz em dado momento, se bem me lembro, questionado pela Maria João, que o Paulo Portas não sabia. Portanto, ficou a saber no podcast da Maria João Avilés Que a Troika não confiava nele. que a Troika não confiava nele. O que eu acho, sinceramente, é que, a ser tudo isto verdade, são não sei quantos pontos a favor do Paulo Portas. Porque sabia-se na altura, falou-se muito na altura, que Paulo Portas se manifestou sempre contra as medidas altamente restritivas que Pedro Passos Coelho, o chamado bom aluno, fez, muito para além daquilo que a Troika aconselhou. Portanto, se a Troika não confiava em Paulo Portas, ainda bem, isto são pontos a favor de Paulo Portas, porque ele se manifestou contra o apertar de cinto completamente desmesurado que Pedro Passos Coelho Do ir além da Troika, fez. não é? Foi a questão, a questão das pensões em particular. Sim, a questão das pensões. E o corte do 13º mês, etc, etc. Bem, eu aqui acompanho muito aquilo que a ex-ministra das Finanças falou sobre Paulo Portas, que é sobre Pedro Passos Coelho, que é absolutamente lamentável que nesta altura Pedro Passos Coelho vá fazendo este caminho, porque este caminho vai conduzir a qualquer lado. Ele tem um objetivo, tem um objetivo qualquer. E Manuela Ferreira Leite foi muito clara a dizer isto. É absolutamente lamentável que ele venha agora, quer por um lado criticar o atual Primeiro-Ministro, quer revelar histórias que já se passaram há Não não sei fazer uma quantos anos, confidência, no fundo, não é? e que, enfim, a serem verdade, a acreditar nessas histórias,
como eu disse e repito, só para mim são votos a favor de Paulo Portas. Eu ouvi o podcast Eduardo todo. Oliveira Silva. Eu ouvi o podcast todo e, portanto, aquilo que perpassa não é menos evidente do que aquilo que veio cá para fora. Mas há três coisas que eu gostava de dizer sobre aquilo que o Pedro Passos Coelho disse. Primeiro, a questão sobre o Paulo Portas é absolutamente assassina e não se faz. Por simplesmente aquilo não se faz, não se diz. E a razão não é aquela que vocês estavam a pensar ou que pensam que seja a das pensões ou não sei o quê. É porque o Pedro Passos Coelho era um seguidor perfeito e completo do Vítor Gaspar e de um senhor que mandava no país chamado António Borges e que privatizou tudo e queria ir para além da troika, não era cortar mais nos pensionistas, coitadinhos, já estavam todos aflitos, já ninguém se aguentava das canetas. Era mesmo privatizar mais coisas, como a Fidelidade, não marchou a Caixa Geral de Depósitos, por acaso, como a RTP, tudo o que fosse, não é? Portanto, há aqui um primeiro aspecto que é preciso, porque o Pedro Passos Coelho foi um seguidor dessa doutrina, que na altura nós chamávamos, bem ou mal, não sei, uma espécie de neoliberalismo radical e tal. E depois há outra coisa que não sei, o Luís Marques ainda não falou, que é o assassinato absoluto ao Montenegro, porque ele diz uma coisa que, se bem me lembro, que é assim, mas quem era o Montenegro? Claro. Se não fosse ele, no fundo, ele disse Eu que o uma coisa inventei, dessas. praticamente. Fui eu que disse disse. isso. Não disse exatamente assim. Eu não estou a dizer que disse, mas... Infere-se podemos que- reproduzir se depois nós- para a semana, Não, eu trago a mas cassete. eu lembro, ele disse, se ele não tivesse sido, se ele não Resumindo. tivesse sido líder parlamentar, Pronto. Não chegaria a presidente. não chegaria a presidente. Então, Faz muita fui eu que o inventei. diferença. Não foi, não sei se foi ele que o nomeou. E como não sei. diz o outro, e com isto me calmo. Luís Marques. Bom, há duas leituras possíveis para a trajetória recente do Passos Coelho. Eu também li o podcast, e o podcast é um documento, uma boa entrevista, uma boa entrevista, em que ele está distendido, falando sobre as coisas. Bom, há duas maneiras de interpretar o que ele anda a dizer, em particular o que disse no podcast. Ele tem um projeto político que, nestas condições em que vivemos, só pode ser o de congregar todo o espaço da direita para uma candidatura presidencial. Não há outra razão, não é? A não ser, ou, eventualmente, numa perspectiva do governo cair, portanto, ser ele a substituir, portanto, o Montenegro. Não vejo, portanto, porque se o governo cair, o que virá a seguir já não será provavelmente o PSD, portanto, nem sequer a AD. Portanto, enfim, portanto, o que seria normal, ou o que será normal, é se ele quiser congregar a direita, ou esta maioria sociológica direita que resultou das últimas eleições, é para as eleições presidenciais. Isso é uma leitura possível. Não sei se o caminho que está a seguir é o melhor, mas é uma leitura. Outra leitura é que ele está desprendido. Atingiu uma fase da vida dele, da idade, e que pode dizer o que quiser fazer a sua leitura da realidade, a sua leitura da história, contar a sua versão da história, e que acha que chegou à altura de o fazer. Há duas leituras possíveis. Há quem diga, quem o conhece mais proximamente, que é esta segunda versão, ou seja, que ele não tem ambições políticas, não quer ser Presidente da República, não quer ser nada, só acha, portanto, que deve falar como cidadão livre e pode dizer o que lhe apetece, mesmo criando constrangimentos ao Luís Montenegro, como está a criar, evidente, isso é óbvio. Evidentes. Isso, se é assim, está no pleno direito, uso dos seus direitos cívicos, e, portanto, só o podemos elogiar por usá-los, criticá-lo por estar a criar, quem tem que o criticar, nomeadamente quem apoia o governo, por estar a criar estes constrangimentos ao Luís Montenegro. Se as questões, portanto, se o objetivo dele é um objetivo político, eu aí direi, portanto, que provavelmente ele não está a seguir o caminho certo e que, portanto, não é por aí que ele irá, portanto, a Presidente da República, mas isso é já uma interpretação pessoal. Agora, digamos, o que é que eu digo? É feio ter falado do Paulo Portas, embora, é feio, evidente, e é condenável, embora eu recordo que quando foi da história do episódio do Irrevogável, uma parte disto foi mais ou menos insinuado na comunicação social. Nós é que já nos esquecemos disso. Sim, é verdade. Isso é verdade. Portanto,
Na altura Ele agora percebeu-se conta isso, e o facto de ser ele a contar tem peso por ser ele a contar. Exato. E não devia fazer. Isso eu estou de acordo. Agora, que uma parte disto foi Ele insinuado. até diz uma coisa, foi Luís, insinuado, diz, na altura foi. Mandei o Ministro das Finanças assinar a carta. Mandei o Ministro das Finanças assinar a carta e eu próprio também assinei para ele não ficar sozinho. tudo aquilo que Charivari deu a saída do ministro Vítor Gaspar, deu a promoção. Sim, mas quer dizer, já vinha, a conflitualidade já vinha de antes, e a promoção do Paulo Portas, portanto, qualquer coisa aconteceu. Mas eu acho que é melhor guardar as coisas para, se calhar, para muito. Porque aquilo que me incomoda é o momento. Essa história tem que ser contada, não parece mal que seja contada um dia. Nas memórias dele ou nas memórias do Paulo Portas, alguém tem que ser contado. Luís, há aqui uma questão que, desculpa lá. Qual é a idade do Passos Coelho? 60 e poucos, 60 não é? anos. Está assim tão velho já para estou a ser uma espécie de memória, Não. eu não quero nada. Isso é quando ele tiver 70 ou 80 anos, talvez 80. Não sei. Com 60 anos, 70 ele está anos é um completamente jovem. capaz, é um 70 jovem. Com os 60 Não é? anos é um miúdo. É um miúdo. Portanto, que tem toda a legitimidade. Nós que somos de idade. Exato. Que tem toda a legitimidade de ter aspirações políticas, não é? Tem toda a legitimidade. E eu continuo a achar que a aspiração dele nem sequer é a presidência da República. É um dia ainda tomar conta do PSD. Mas isso pode ser eu. E ser novamente Primeiro-Ministro. Não vai ser Estou ele a a ir para o inventar. Conselho Europeu. Pode ser eu que estou a. Costuma-se dizer não é? com o avançar da idade que as que pessoas têm tendência a radicalizar-se ou à esquerda ou à direita. Lembra-se de Mário Soares, que ficou radicalizado à esquerda. Se calhar Passos Coelho, com a idade, também começa a... Só que Mário Soares era um bocadinho mais velho, velho. exatamente. Era um bocadinho mais É velho. evidente que o Passos Coelho, que está a dizer o que ele tem dito, e tem todo o direito a dizê-lo, não é o mesmo Passos Coelho que escreveu alguns livros lá atrás e que eu li, não é? Portanto, enfim, ele lá atrás era bastante mais liberal do que está a ser agora. Aparentemente, não é? Tanto lendo, tanto era o líder tentando interpretar o que ele está a dizer agora. Deve estar a ler outros livros nesta altura. Anda a ler outros livros. Eu acho que a minha ideia do Passos Coelho foi sempre esta. A minha ideia do Passos Coelho foi que ele lia livros muito depressa e que ia aplicando umas coisas. Sinceramente. Foi tudo um bocadinho colado com cuspo. E acho que é o que está a acontecer agora. Deve estar a ler uns livros sobre populismo e está a adotar uma estratégia que é uma estratégia populista nítida. Não estou a ver aqui outra... A parte do populismo já a conservador sim, agora o populista tem algumas dúvidas. Nem é o líder da JSD que na altura enfrentou a Ministra da Educação, Manuela Ferreira Leta. Sim, mas isso, se nós dissermos que isso era a juventude... Estou a falar de outras Sim, coisas. exatamente. Agora, exato. Agora, Bom, A idade muda as pessoas. sim, nesta nossa atividade dos média, que tem sempre dificuldades muito grandes, dificuldades financeiras, dificuldades de reestruturação, a Média Livre, que se apronta para lançar mais um canal de televisão, concorrendo diretamente com a SIC Notícias e com a CNN Portugal, faz duas contratações de peso e eu gostava de ouvir-vos muito brevemente sobre isso. Depois de António Costa, o cardeal Américo da Guiar. Isto quer dizer que será também um canal de comentadores e não um canal de notícias? Sim, para mim, tanto quanto eu sei do que se vai passar no projeto, vai ser uma espécie de Talk TV. Não é? Aliás, todos os canais de notícias estão transformados em Talk TVs, não é? Ou seja, canais de conversa, não canais de notícias. Não há notícias, na realidade. Sim. As notícias são apenas um pretexto para a conversa. Certo. As notícias não são um fim em si mesmo. São um pretexto para depois juntar para mais uns painéis e uns painéis atrás de painéis. E tanto quanto se sabe, deste canal, será por aí esse caminho, completamente legítimo. O que é extraordinário é um país como Portugal ir para o 5º canal de notícias. Nós já temos 4 e vamos ter mais um canal de notícias. Eu, sinceramente, não sei como é que se viabiliza mais um canal de notícias. Este provavelmente até será viabilizado, porque a estrutura, tanto quanto se sabe, é mais ou menos a mesma, não vai ter grandes custos adicionais, mas... Só em comentadores, não é? Só em comentadores, claro. Eles inauguraram um estúdio de 200 metros quadrados há pouco tempo e, portanto, parece que está equipado para permitir uma operação sem grande participação humana. Está tudo robotizado. Portanto, isso, obviamente, diminui os custos operacionais. Agora, coloca aqui sobre todo este universo
da política, do comentário da política e da opinião, uma pressão absolutamente extraordinária. Não é? Nós, neste momento, temos dois universos. O universo da política propriamente dita, que se passa na Assembleia da República, no Governo, etc. E depois temos uma outra dimensão, que é a metadimensão política, que se passa nas televisões. Mas, ó Luís, desculpa lá interromper, é só para acrescentar uma coisa. Eu ontem vi isso num noticiário da SIC, e porque vejo com mais frequência a SIC, embora veja os outros canais todos. Os comentadores já passaram eles próprios a ser notícia, que isso eu acho então absolutamente notável. E comentam as notícias que já dos entram, outros. Não, já entram nos jornais como se fossem eles próprios notícia. Marcos Mendes, isso Sim, então sim, é frequente. sim. Mas outros comentadores que já entram também. Portanto, já não é notícia em si, Marcos é Mendes o dá comentário notícias. sobre. É o comentário sobre. Mas, que já é transformado em normalmente notícia. o Marcos Mendes entra como comentador e não porque deu uma notícia, não é? Às Normalmente- vezes, quando ele dá Sim, notícias, ele eu dá percebo. notícias, Agora, sim. quando ele. Marcos Mendes, sobre este assunto, disse que. E toma lá notícias sobre aquilo que Mas Marcos ainda, por Mendes exemplo, disse. só para dar uma ideia, ainda há dias, o Marcos Mendes disse: tenho uma informação, uma notícia, tanto que é fidedigna. O líder parlamentar do do CDS vai ser, enfim, um deputado que eu não me lembro o nome. E não era. Não foi, foi o Paulo Núncio, Foi não é? o Paulo Núncio, não é? E não foi aquilo que ele disse. Mas ninguém desmentiu, ninguém questionou, ninguém disse, não, isso não é verdade, você deu uma notícia falsa. Não, quer dizer, ele, como não é jornalista, pode dar notícias falsas. Os jornalistas não podem dar notícias falsas, o que é extraordinário. Muito bem, já a seguir, os grandes enigmas. Os grandes enigmas, quem quer começar? Bem, posso começar eu. Luís Marques. O meu enigma é um elogio. Um elogio, começa por ser um elogio e depois vai ao enigma. Começa por ser um elogio à Maria João Marques, que é colunista do Jornal Público, e que na quarta-feira, dia 17, escreveu uma crónica chamada A Implosão dos Bloqueadores de Puberdade para Adolescentes, talvez, entre parênteses, trans. O artigo é um artigo corajoso, nesta cultura woke em que vivemos, de algum fundamentalismo do ponto de vista das discussões da identidade do género, mas é um artigo que remete para um relatório que saiu há dias em Inglaterra, que eu já conhecia, feito por uma senhora chamada Hilary Class, que é uma pediatra, e foi a pedido das autoridades da saúde, do Serviço de Saúde inglês, relativamente exatamente aos tratamentos para a puberdade das mudanças de sexo. E o relatório questiona a idade em que esses tratamentos devem ser feitos, a utilidade, o efeito futuro e o impacto que tem tanto nas crianças ou nos jovens que podem tanto aceder a esse tipo de tratamentos. É um artigo, o relatório é um relatório científico, portanto a senhora é de uma autoridade incontestável, mas é muito corajoso da parte da Maria João ter feito o artigo em Portugal tanto sobre este assunto, porque é um assunto tanto que merece a maior atenção, tendo em conta o que se está a passar em vários territórios, nomeadamente, por exemplo, na Escócia, onde foi aprovada recentemente uma lei que é uma lei da limitação da opinião do discurso de ódio, em que, por exemplo, se estipula que uma pessoa pode ser presa até 7 anos só por questionar a imutabilidade da biologia. E o meu enigma é até onde é que isto vai chegar? Muito bem, até onde é que isto vai chegar? O meu enigma, todos vimos nas televisões, deu na SIC, deu na TVI, uma cidadã que pega no tio morto, senta-o numa cadeira de rodas e leva-o a um banco no Rio de Janeiro para ele assinar a autorização de um levantamento. O falecido, mesmo que quisesse, coitado, não podia corresponder à solicitação. A cidadã tenta colocar-lhe a caneta na mão que cai, inerte. O defunto teimoso obstina-se em não assinar a papelada. Sabendo nós que estar com saúde é um estado transitório, a cidadã, aparentemente na posse de todas as suas faculdades, propõe a solução de ser ela mesma a assinar por ele, até porque o faria na presença do próprio, embora o próprio não deixasse transparecer qualquer sinal vital. No vídeo que a TVI e também a SIC mostrou, esta quarta-feira, ouvem-se
as funcionárias do banco a tecer alguns comentários sobre a carinha pálida dele e testemunhando sem qualquer hesitação que o homem não estava bem. O que era, de resto, uma evidência dada a sua qualidade de cadáver. E as bancárias, para darem andamento à operação, precisavam do morto vivo. Bom, o meu enigma é se esta sobrinha, que já se veio saber não era sobrinha sequer, protagonista do episódio, não sabia que estar vivo é ao contrário de estar morto, como assegurou Lili Canessas a um país incrédulo num momento de raro fulgor intelectual e filosófico. Pelo visto, as bancárias cariocas seguiram a revelação da nossa Lili e chamaram a polícia. Vai lá. Bom, Luís Marinho. O meu enigma é muito rápido. Uma sondagem publicada no Diário Notícias de dia 17, quarta-feira, portanto de ontem, sobre as eleições europeias, um Eurobarómetro, revela que, por um lado, o interesse nas eleições parece que está a aumentar, mas há aqui um problema, é que só 14% dos inquiridos sabem a data exata dessas eleições. O enigma é mais uma proposta, que é começar a fazer cartazes aí espalhados pelo país inteiro, a dizer, atenção, eleições de 6 a 9 de junho, em Portugal vai ser a 9 de junho, porque, a brincar, faltam menos de 2 meses para as europeias e é bom que as pessoas ao menos saibam a data, não é? Eduardo. O meu enigma é onde é que vai parar a Joana Amaral Dias, que já esteve no Bloco de Esquerda, já esteve mais não sei onde, e que acaba de anunciar que é candidata pelo ADN. Portanto, o ADN é aquele partido meio evangélico que andou por aí e que ganhou 100 mil votos à AD, ao ponto da AD ter mudado esta semana o nome para Aliança Democrática. Eles fizeram o ajuste que tinham que fazer, não se aperceberam, mas a Joana Amaral Dias, só me falta ver da Carmelita Descalça, sei lá, qualquer coisa, tem tido uma evolução difícil, há uma exigência grande. extraordinária, Há uma exigência muito imparável. Bom, termina aqui mais uma sessão de As Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, operações de emissão de Carlos Schmidt, imagem de Miguel Rato. Ao domingo ao meio-dia na Renascença, sempre à sexta-feira, ao fim da tarde, um novo episódio em rr.pt e em podcast nas plataformas habituais, ao alcance de um clique. Até para a semana.